Marcos capítulo 13, e nós chegamos ao último trecho do sermão profético do Senhor Jesus, do sermão escatológico do Senhor Jesus, a partir do verso 33 de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vigiem. Nós temos considerado este ensino profético do Senhor Jesus aos apóstolos, aos seus discípulos, e nós percebemos então até agora, dos 3 sermões anteriores, como o Senhor responde a uma dúvida, a uma pergunta dos discípulos. Quando o Senhor diz para eles que o templo de Jerusalém seria destruído e que não ficaria ali pedra sobre pedra, os discípulos vêm a ele e fazem a seguinte pergunta: Senhor, quando isso vai acontecer e quais serão os sinais dos fins dos tempos, do final dos tempos? E Jesus passa a responder não necessariamente aquilo que eles queriam saber, mas Jesus dá para eles a perspectiva real de como eles deveriam se portar diante da realidade de que o fim dos tempos está próximo. E Jesus então dá uma perspectiva para eles que é a seguinte: primeiro, não se importem com o tempo. Não é o quando que vocês precisam se importar, mas precisam estar atentos. Precisam estar atentos. Também vocês precisam estar atentos e não serem levados pelo engano. Então, não se preocupe com quando, mas estejam atentos. Estejam atentos e não se deixe levar pelo engano, porque surgirão falsos profetas, falsos mestres, homens querendo enganar vocês. Também não estejam desanimados, não deixem a esperança de vocês morrer, mas estejam atentos, vigilantes, porque eu vou voltar. Vocês verão guerras, vocês ouvirão sobre rumores de guerras, mas não deixe isso desfalecer vocês. Saibam que no dia final eu virei nas nuvens e vou resgatar o meu povo. Vigiem por causa da esperança. Então, nesses 3 sermões, primeiramente, que nós vimos, foi Jesus dizendo para eles com aquilo que eles não deveriam se preocupar, ou aquilo que não deveria ser o alvo da vida deles, enquanto eles aguardam o final chegar. Jesus primeiramente deixa óbvio isso, né? A destruição do templo não é exatamente o mesmo dia em que o reino se estabeleceria, não é o dia do juízo, mas haveria ainda um espaço para que os cristãos vivessem, os discípulos ainda estariam vivos e precisariam estar vigilantes, estar de olhos abertos, atentos, para não serem levados pelo engano e nem pelo desânimo, especialmente por essas 2 coisas, como nós vimos no verso 6 e 7. No verso 5 a 7, perdão. Agora no final desse trecho, nessa passagem final, a partir do verso 33, o que nós vemos o Senhor Jesus fazendo é não mais simplesmente dizendo com aquilo que eles não deveriam se preocupar, mas de uma maneira ativa agora ensinando o que eles deveriam fazer. Se a gente não deve então estar preocupado com o quando, se a gente não deve estar preocupado pelo engano, pelos falsos profetas, pelos falsos ensinadores,
Se a gente deve rejeitar o desespero e o desânimo, o que a gente faz então? Como que a gente deve viver? Qual é então a vida do crente enquanto ele aguarda a volta do seu Salvador, enquanto ele aguarda o dia do juízo? Porque é essa a pergunta que no fim das contas os discípulos estão fazendo. E agora então finalmente o Senhor diz para eles, né? Aquilo que vocês precisam saber é isso aqui, é esse finalzinho que vocês precisam saber. Não é o quando, não é sobre o engano, nem sobre o desespero, mas é tendo o olhar para Cristo. Vocês precisam vigiar. Vocês precisam vigiar. Note que o Senhor Jesus começa exatamente dizendo isso. Estejam de sobreaviso e vigiem. Como nós temos visto, né, durante todos esses domingos, esse é o 4º domingo pregando nesse ensino, 4º domingo falando sobre esse ensino de Jesus, essa palavra que está traduzida aqui como estejam de sobreaviso, ela é uma palavra grega que envolve o verbo olhar, estar atento, estar de olho, né? De olhos abertos. E Jesus então diz para eles, estejam de olhos abertos e vigiem, que vocês não sabem o tempo. Não sabem o tempo. E Jesus então vai contar uma história, contar uma pequena história, uma ilustração, uma metáfora, uma parábola, que ilustra para os discípulos o que é essa vigilância e esse estar atento então. O que significa vigiar? O que significa estar atento? Essa é a pergunta. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então Jesus conta essa pequena história para explicar como deve ser a ação dos seus discípulos. E nesse sentido ele dá uma demonstração da experiência que os discípulos mesmo haveriam de passar com ele. Porque vocês se lembram e vocês sabem, né, que o Senhor Jesus iria morrer, iria ressuscitar e iria ascender aos céus. E nesse sentido Jesus já está dando para eles uma profecia daquilo que ele mesmo faria. Você se lembra de João, os capítulos finais de João, capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus está na última noite com os discípulos e ele vai dizer justamente isso: olha, eu estou indo, mas não se preocupem, né? Porque eu vou e é bom para vocês que eu vá. Vários motivos. Porque aí eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, eu vou e eu vou preparar lugar para vocês, né? Então Jesus está de certa forma aqui já antecipando essa partida dele e usando essa ilustração para dizer isso: vocês vão ficar aqui e eu não estarei presente visualmente, fisicamente com vocês. Então eu vou me ausentar. E ele conta essa história também, como um homem que se ausenta do seu país. E essa é uma ilustração então da própria relação de Cristo com os seus discípulos ali. Eu vou me ausentar da presença física de vocês, das vistas de vocês. Agora, é importante então essa história aqui, porque agora ela dá pra gente um senso muito mais real do que é essa vigilância, do que é esse estar atento. O que significa isso? Olha o que Jesus diz. Quando ele se ausenta, ele deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos. Primeira coisa, dá autoridade aos seus servos. O que Jesus está implicando aqui, irmãos? Ele está fazendo tanto uma relembrança de um ato passado de Deus, quanto também profetizando um ato futuro dele. Porque Jesus, ele repete aqui tanto o mandamento dado aos homens na criação. Você lembra que quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e diz então que ele seria mordomo da criação, ele seria gerente da criação, ele teria autoridade para gerir, tem a ele domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves no céu, sobre os animais na terra. Deus dá autoridade aos homens para que eles façam o trabalho de mordomia, de gerência da criação. Então Jesus, de certa forma, está lembrando aqui esse mandamento que é da humanidade de gerenciamento da criação, mas Jesus também está, de certa forma, antecipando aquilo que ele faria quando, depois de ressurreto, antes de ascender aos céus, diria aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada, e agora eu concedo a vocês também a autoridade, para que vocês façam o quê? Façam discípulos, para que vocês façam discípulos. Então, de uma certa maneira, já o Senhor Jesus já deixa claro que os discípulos receberiam a autoridade dele, receberam a autoridade dele. O Senhor Jesus diz que cada um recebe a sua obrigação. Cada um recebe a sua obrigação. E nesse sentido, também Jesus lembra coisas do passado e profetiza coisas do futuro, dizendo: os homens receberam mandamentos do Senhor, receberam comandos do Senhor. Deus deu a sua lei para que fosse obedecida no passado. E Jesus diz também isso a respeito do seu próprio ministério quando ele dá a grande comissão. Porque ele diz: não somente vocês vão receber autoridade para fazer discípulos, mas o que é que significava fazer discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E o que mais? Ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado. Então, a lei do Senhor era a obrigação dada aos homens. Autoridade, mandamentos. E também, o Senhor dá autoridade aos servos. Cada um recebe a sua obrigação. E você tem o porteiro ordenado à vigilância. Esse porteiro, obviamente, o seu trabalho é a proteção da propriedade. Ele está posicionado num local onde ele protege dos inimigos, e impede que malfeitores invadam a propriedade. Impede que animais que são predadores invadam a propriedade para comer as ovelhas. Então o porteiro está ali para proteger a propriedade. E nesse sentido também a preservação que Deus concede. E a autoridade aos homens, preservar a terra, cultivar e guardar a terra. Mas também aos discípulos, de proteger e preservar a mensagem de Cristo. Tudo aquilo que eu tenho ensinado precisa ser protegido, precisa ser guardado, precisa ser restaurado. Nesse sentido, meus irmãos, muito claramente, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, de uma maneira não tão óbvia, porque a gente lê sem a intenção clara de entender o que Jesus está falando. Quando ele diz para nós e para os seus discípulos que eles devem estar atentos e vigiar, o que Jesus está dizendo é que os crentes nele, seus seguidores, seus servos, eles precisam ativamente obedecer e viver a vida cristã. A vigilância que Jesus está dizendo aqui não é uma posição passiva de aguardar Jesus voltar sentado numa cadeira de braços cruzados. A vigilância que Jesus está dizendo aqui não é simplesmente sentar numa cadeira, cruzar os braços e aguardar acordado até que ele venha. Mas Jesus está deixando muito claro que os crentes recebem dele autoridade, mandamentos e a oportunidade de preservar o Evangelho. E isso deve ser feito ativamente, de maneira obediente, debaixo da autoridade do próprio Deus. Os crentes recebem a autoridade de Deus para cumprir os mandamentos do Senhor e proteger a mensagem do Evangelho. E isso então é que os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que creem e seguem o Senhor Jesus, devem estar engajados em fazer.
Se Cristo diz para a gente, não se preocupe com o quando, não deixe ninguém enganar você, e não esteja desanimado, Ele também diz, seja obedientemente ativo na tarefa de obedecer, de guardar os mandamentos do Senhor e de exercer a autoridade que Deus concede a você. E isso, meus irmãos, o que significa senão a busca pela santidade e piedade? A busca pela santidade e piedade. O Senhor Jesus deixa muito claro, e não só Ele, os apóstolos deixam muito claro, como uma visão correta a respeito da vinda do Senhor nos estimula e nos leva a uma vida de obediência santa e de busca pela piedade na nossa experiência humana. O Senhor Jesus vai dizer que nós aguardamos a vinda dele, esperamos a vinda dele, e quanto mais nós aguardamos e esperamos, se somos crentes, mais nós obedecemos e servimos. Quanto mais nós aguardamos e esperamos, se somos crentes, mais nós obedecemos e servimos. O Senhor Jesus mesmo vai repetir esse assunto quando ele diz, quando ele conta a parábola do servo prudente, em Lucas capítulo 12. E ele faz ali um contraste, o texto é meio difícil de entender, mas fica claro quando Jesus fala do servo que é imprudente. O servo que é imprudente, o que ele faz? Ele diz o seguinte: bom, o meu Senhor demora para vir. O meu Senhor vai demorar para voltar. Ele deixou aqui a terra dele sobre o meu comando, sobre a minha autoridade, para eu cuidar, para eu exercer a autoridade, para eu preservar aqui as terras que ele tem, as vinhas, os rebanhos, tudo mais. E ele disse que ele ia voltar para que eu prestasse conta dessas coisas, mas ele demorou para vir. E quer saber, estou achando que ele não vai voltar mais. E esse servo que é imprudente, então, achando e dizendo no seu coração, o meu Senhor demora para vir, o que ele começa a fazer? Ele começa a espancar os empregados e as empregadas. Ele começa a beber, começa a comer e começa a embriagar-se, deixando óbvio que ele para de trabalhar. Ele para de cuidar da terra do seu Senhor, para de exercer aquilo que o Senhor dele havia ordenado que ele fizesse, e passa a maltratar os servos, passa a comer, beber e viver embriagado. Nesse sentido, o contraste, então, é óbvio. Se essa é a visão do servo imprudente, ele diz, meu Senhor não vai voltar, vou viver do jeito que eu quero. O servo prudente é aquele que tem a certeza de que o Senhor voltará e que ele então deve agir corretamente de acordo com as ordens do seu Senhor. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O Senhor deu autoridade, deu as suas obrigações, ordenou que nós protegêssemos o Evangelho. E Ele espera então que nós estejamos ativos em obediência para com Ele, cumprindo os seus mandamentos e exercendo a autoridade que nos foi dada para dizer, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, arrependam-se e creiam. É um chamado ativo para obediência. O próprio Jesus diz isso, os apóstolos dizem isso. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, o texto que nós lemos aqui na abertura desse culto, e ele está falando do dia final, de como o Senhor irá voltar um dia. E ele diz que os crentes não devem se preocupar com isso. E quais são as metáforas que o apóstolo Paulo faz uso? Ele diz que aqueles que estão perdidos estão em trevas, mas os crentes são luz. Os que estão perdidos são da noite, mas os crentes salvos por Jesus são do dia. E qual é a metáfora prática que Paulo diz a respeito dessa diferença, desses dois grupos? Ele vai dizer que os perdidos são aqueles que são da embriaguez e os crentes são da sobriedade, que indica exatamente essa capacidade, tanto intelectual quanto física, de continuar exercendo o seu trabalho. Nesse sentido, Paulo deixa muito claro, na segunda epístola aos Tessalonicenses,
Quando ele diz, vocês não fiquem perturbados na sua mente. Porque ele quer corrigir exatamente isso. A igreja de Tessalônica, achando que Jesus voltaria em breve, o que ela passou a fazer? Passou a não fazer nada. Passou a viver desordenadamente. Ficaram inativos, sem trabalhar. Sem trabalhar no serviço aos crentes e sem trabalhar mesmo. A ponto de Paulo dizer para ele o seguinte: olha, se você não quer trabalhar, também não coma. O que vocês estão pensando da vida? Continuem ativos. Continuem ativos na busca do sustento pessoal de vocês e continuem ativos na obediência ao Senhor. Continuem ativos na busca da santidade. Continuem ativos ao pensar nas coisas do alto. Sejam vigilantes, fiquem atentos. Não deixe a mente de vocês ficar perturbada, inebriada. O apóstolo Paulo vai deixar claro isso. E você percebe como o Senhor Jesus faz essa relação da vinda dele com a atividade. O apóstolo Paulo faz essa relação da volta de Cristo com a atividade, a obediência ativa. E o apóstolo Pedro também faz isso. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta, ele dizendo da vinda de Cristo, ele diz: nós esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. De maneira então que ele incentiva os seus leitores a viver vida piedosa. Se nós aguardamos o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça plena, e lá não há corrupção, lá não há pecado, nós já devemos agora, nesse momento, nos livrarmos da corrupção, nos livrarmos do pecado e ativamente obedecer ao Senhor. Ativamente buscar a piedade e a santidade. Ativamente obedecer aos mandamentos de Deus. Esse é o chamado que o apóstolo Pedro faz. Meus irmãos, vigiar e estar atento é um chamado para uma vida cristã operosa nos mandamentos do Senhor. Operosa nos mandamentos do Senhor. E isso envolve estarmos dispostos a já, agora, passar a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Se nós temos a expectativa de que no encontro com Cristo nós seremos como Ele, e isso é o que move a nossa vida, a nossa grande esperança é o dia em que nós nos encontraremos com o nosso Mestre. O já, o aqui e o agora é o momento onde nós passamos a experimentar esse amor pelas coisas santas e sagradas e o ódio pelas coisas pecaminosas que ofendem a santidade, a beleza da santidade do nosso Deus. Não há como nós dizermos que amamos o céu se nós ainda estamos amando os pecados. Se nós ainda amamos o nosso mau proceder. Se nós amamos a nossa imoralidade. Se nós amamos a nossa inveja. Se nós amamos a nossa cobiça. Se nós amamos a nossa idolatria. O Senhor Jesus, de maneira muito óbvia, clara, diz: façam a sua obrigação. Você não sabe quando o Senhor vai voltar. E isso significa o quê? Já viva agora. Já viva agora, de acordo com aquilo que você espera. Não seja leniente, não seja inativo e não seja tolo. Não seja tolo. Por que não seja tolo? Porque não só nós somos tentados a ficarmos de braços cruzados quando Cristo nos diz que nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas tem um perigo ainda maior, que é o perigo de achar que, não, na última hora eu faço uma oração de confissão e aí Deus me aceita. Isso é loucura. Isso é loucura. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um ateu falando sobre isso e ele diz o seguinte:
Quanto tempo antes, né, de eu saber que eu vou morrer eu preciso? Uns 30 segundos dá? 1 minuto? 5 minutos? 10 minutos? Quanto tempo eu preciso? E ele estava perguntando para um cristão. Né? Quanto tempo eu preciso para me acertar com Deus? Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente o contrário disso. Não seja esse tolo que acha que quando você viu o dono chegando, você vai dar tempo de arrumar toda a sua casa e fazer as coisas, deixar tudo pronto para a chegada dele. Não seja estúpido desse jeito. Não sei quando você roda na internet aí, gasta seu tempo, desperdiça seu tempo com rede social. Eu desperdiço algum tempo com rede social. E tem uns vídeos assim, né? Pessoa que faz isso, né? Assim, parece... Eu já vi alguns desses, né? Só tem uma tarefa para fazer lá e tá chegando a hora de bater o ponto no cartão, ele precisa entregar aquela tarefa, das 5 para 6, vê que o tempo chegou e vai lá, e aí faz um vídeo, um time-lapse assim, algo bem acelerado, ele fazendo todas as tarefas que você fez. Ficou o dia inteiro enrolando, ficou o dia inteiro dormindo, assistindo Netflix, batendo papo no WhatsApp, e quando falta 5 minutos para terminar o trabalho, ele vai fazer tudo, e acha que está fazendo algo bem feito. O que Jesus está dizendo aqui é não seja tolo desse jeito. Porque quando eu vier, quando você se encontrar comigo, vai ser final. Você não sabe quando vai ser esse encontro. E você não sabe se você vai ter esse tempo. Já comece a viver agora, de acordo com o encontro e de acordo com a vida que você terá no novo céu e na nova terra. Não espere. Não procrastine a sua santidade, a busca pela piedade e a santificação. Não deixe para depois o pecado que você pode abandonar hoje. Não deixe para depois o pecado que você pode abandonar hoje. E peça então ao Senhor capacidade e poder no Espírito para vencer esse pecado, para viver agora com essa piedade. Clame a Deus por isso. Vigie, exerça a sua autoridade, a sua obrigação e a proteção do Evangelho ativamente. Não seja um procrastinador da fé, da salvação, da santidade. Agora o Senhor dá um caminho para nós fazermos isso. E impressionantemente, irmãos, quero chamar a atenção de vocês para algo que é impressionante. E que os autores do Novo Testamento, os apóstolos, vão deixar muito claro para nós de como nós somos alimentados e motivados a viver essa vida. Uma vida de vigilância que aguarda a esperança do encontro com o Senhor, na esperança do encontro com o Senhor, em santidade e piedade, abandonando o pecado, não procrastinando a santidade, e muito menos vivendo em pecado. Vocês sabem qual é o caminho que a Escritura ensina para que nós tenhamos essa visão de obediência ativa enquanto aguardamos o dia do encontro do Senhor? É a ordinariedade do culto cristão. A ordinariedade do culto cristão. É aquela ação de sair da sua casa e se reunir com o povo de Deus para adorar ao Deus Trino, que nos dá essa perspectiva do encontro com Deus e que nos renova na fé, nos estimulando a santidade e a obediência ativa, vigilante, enquanto aguardamos o encontro com o Senhor. A Escritura é muito definitiva e clara diante disso. Nós vimos aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, como o apóstolo Paulo fala disso. Celebrem a ceia do Senhor até que Ele venha. E Ele então liga esse alimento espiritual com a esperança do encontro com Deus. Se você está aguardando o encontro com o Senhor, se você está aguardando o dia onde todas as coisas serão renovadas e refeitas, e já não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, mas nós seremos como Ele é, porque o veremos face a face.
esteja com o povo de Deus unido, partindo o pão e tomando o cálice, anunciando a morte dele até que ele venha. Até que ele venha. A ceia do Senhor é um ato que está intimamente ligado à nossa esperança, ao encontro com Cristo. Nessa ordinariedade desse ato que nós fazemos aqui, todo o culto dessa igreja, comer o pão, tomar o cálice, é o ato soberano de Deus e gracioso de Deus, um meio pelo qual Ele usa para estimular-nos a esperar nele e viver ativamente, piedosamente, em santidade, já aqui e agora, enquanto Ele não vem. E não só isso, o próprio culto. O autor de Hebreus, ele vai escrever a sua carta com o grande objetivo de falar da supremacia de Cristo. E ele vai expor Jesus como aquele que é o Deus supremo, digno de única e exclusiva adoração. E em certo sentido ele está fazendo isso, e ao mesmo tempo que ele expõe Cristo como exaltado e supremo, ele vai alertar então aos seus leitores a fazer o seguinte: então, se Cristo é supremo, tomem cuidado para você não abandoná-lo. E toda a epístola aos Hebreus, então, ela é uma mistura de elementos, onde se exalta Cristo e se dá uma exortação à preservação da fé. Tomem cuidado para você não abandonar a fé. Hebreus é construído assim: a exaltação de Cristo e uma exortação para não se abandonar a fé. Jesus é supremo, creia nele, não abandone a fé. E quando chega no capítulo 10 de Hebreus, a parte final do livro, o autor vai dizer então que por causa de Jesus Cristo, e por causa que nós não podemos abandonar a nossa fé, nós temos acesso a Deus então, e ele passa então a dar uma série de mandamentos práticos de como nós podemos viver essa fé. E ele diz então: entre na presença de Deus ousadamente, ande com o Senhor. Mas acima de tudo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Os versos 24 e 25 de Hebreus capítulo 10 vão dizer o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, o autor de Hebreus vai deixar muito claro: se você sabe que o dia do Senhor vem, se reúna com o povo dele. Não deixe de congregar. Não esteja ausente dos cultos, se você sabe que o dia vem. Esteja atento, esteja de olhos abertos, vigie. Esteja com o povo de Deus. É isso que o autor de Hebreus diz. Ele vai ligar a esperança do encontro com Cristo ao estímulo pelo qual nós devemos semanalmente nos reunirmos como povo dele para adorar o seu nome. Nesse sentido, meus irmãos, eu como pastor de vocês quero dar aqui uma palavra muito clara. Não subestime o poder da adoração unitária, comunitária ao Senhor. Não subestime o culto. Não subestime o culto a Deus. Não diminua aquilo que Deus pode fazer numa reunião como essa. Não despreze o culto. Não despreze o culto. Fazer isso é dormir. Desprezar o culto a Deus é deixar a vigilância de lado. É não estar atento. É dormir. Porque essa é a primeira indicação de que nós não estamos tão interessados em Deus quanto deveríamos. Há alguma coisa que é superior ao meu relacionamento com Deus, e seja lá qual for as suas motivações. Eu não quero dizer aqui, vocês sabem, vocês que me conhecem já há algum tempo, vocês sabem como
eu entendo que há, às vezes, motivações legítimas para a ausência no culto. Mas eu quero que você seja honesto com você mesmo. Quero que você seja honesto com você mesmo. Como você lida com o culto a Deus? Como você lida com o culto a Deus? Estar reunido com seus irmãos para adorar ao Senhor é a prioridade da sua vida? É a prioridade da sua vida? Estar reunido com seus irmãos para adorar ao Senhor é a prioridade da sua vida? Isso reflete se o seu coração está desejoso do novo céu e da nova terra. A maneira como você lida com o culto cristão, de acordo com o autor de Hebreus, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com o apóstolo Pedro e de acordo com o Senhor Jesus, revela a sua expectativa do encontro com Ele nos ares. Que todas essas coisas, o culto cristão está ligado ao dia do juízo e a expectativa de viver com Deus eternamente. E essa é a minha pergunta para você, irmãos. Qual é a sua disposição para adorar a Deus com os seus irmãos? Qual é a sua disposição para viver a unidade do corpo de Deus? Porque isso não é simplesmente, aqui é uma exortação, e eu quero dizer isso com muita clareza. Eu não quero simplesmente estimular vocês aqui a estarem aqui presentes no domingo. Não, não é só isso. Preste bem atenção, vou ler de novo o texto de Hebreus. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de algum. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então não é simplesmente vir aqui, sentar nessa cadeira aí, passar 1h30 aqui, cantando, orando e ouvindo uma palavra. Não. Mas é viver a unidade do corpo de Cristo. Sermos estimulados na fé. Amarmos uns aos outros e nos entregarmos uns pelos outros. No culto nós fazemos isso. E isso resplandece, reflete, transborda para a nossa semana toda. Essa vida comunitária de cuidado, de ânimo mútuo, de admoestação mútua. Meu estímulo então para vocês é duplo. Não é só venha ao culto, mas é viva a vida comunitária da igreja. Adore a Deus em comunidade e viva com seus irmãos. Não menospreze o culto, não menospreze os seus irmãos. Você não pode ser um crente santo, piedoso, vigilante, sozinho, sem alguém para te fortalecer na fé, sem alguém para te animar na fé, sem alguém para te admoestar. Por isso que nós não deixamos de congregar, porque nós entendemos que fazemos parte de um corpo, de uma unidade, de uma comunidade da fé, e que nós precisamos não só da exposição da palavra, não só das orações, não só dos cânticos comunitários, mas nós precisamos também da vida real dos irmãos em Cristo, para nos mantermos ativos, para nos mantermos obedientes, protegendo o Evangelho e exercendo a autoridade do Senhor. Meus irmãos, eu não tenho a capacidade de dizer para você quanto ou quão extraordinário é uma vida transformada pela rotina do culto, a não ser falar da minha própria experiência, de como a minha vida com Deus foi transformada quando eu passei a entender que é essa coisa ordinária, domingo após domingo, estando com o povo de Deus em unidade para adorar a Ele, que me faz crescer na fé. Não são as conferências, não são visões extraordinárias, não são milagres sobrenaturais, mas é o culto,
semanal, do povo de Deus, adorando a Deus Trino, que fortalece a fé, que me faz ter desejo de estar com Deus e de ansiar o dia da vinda do meu Senhor. Mas só quando eu entendi isso, e que eu me comprometi a estar todo domingo diante do Senhor, que a minha fé foi transformada de uma maneira como nenhuma outra coisa conseguiu fazer. O Espírito Santo de Deus, uso do meio que Ele mesmo estabeleceu, culto com os meus irmãos, para transformar o meu coração e para dar para mim desejo pelo meu encontro com Cristo. E nesse sentido eu quero estimular você a isso, a manter o compromisso, você que é membro dessa congregação, que você assumiu. Nosso pacto de membresia diz isso. Nós nos comprometemos a manter os cultos. E hoje de manhã a gente falou isso na classe de membresia, né? Manter os cultos envolve estar presente nos cultos. Estar presente aqui é uma maneira que nós mantemos o culto. Você assumiu esse compromisso. E não é simplesmente porque você assumiu esse compromisso, mas é porque isso é bom para você, é benéfico. Isso vai transformar a sua vida com Deus. Domingo após domingo. Você vai ser renovado, estimulado, consolado, confrontado, exortado a amar a Deus e a odiar o pecado. Domingo após domingo. Então ame o culto. Ame o culto. Ame a reunião do povo de Deus. Se tem uma coisa que machuca o meu coração, é quando vocês não vêm ao culto. Não é porque simplesmente eu sinto saudade de vocês. Eu sinto. Sinto falta de vocês. Eu sinto. Mas é porque eu sei que naquele domingo você perdeu a oportunidade de ser abençoado, de ser estimulado na sua fé e de ser fortalecido na esperança do encontro com Cristo. Como pastor, nada mais me preocupa na minha vida do que o olhar que vocês têm pelo culto cristão. Porque é o culto, domingo após domingo, que faz a nossa vida diante de Deus. Vida de obediência ativa diante de Deus. Isso é vigilância. Isso é estar atento. Isso é estar de olhos abertos. É sabendo que nós nos encontraremos com o Senhor. Nós estejamos ativos, obedientes. Piedade, santidade. Abandonando o pecado. Ficando mais piedoso. Amando mais as coisas que Deus ama. Odiando as coisas que Deus odeia. E entendendo que o meio pelo qual Deus faz isso é o culto cristão, onde a palavra é pregada, cantada, orada e vista, no batismo e na ceia. Não negligencie o culto. Se você não quer ser pego desprevenido no dia da vinda do Senhor, preste atenção nisso. Se você não quer ser pego desprevenido no dia da vinda do Senhor, você precisa considerar qual a sua visão do culto e a sua visão da comunidade dos santos. Essas duas coisas revelam como está o seu coração diante da expectativa de se encontrar com Cristo. Se qualquer outra coisa é mais interessante do que o culto a Deus, revela que essas outras coisas são mais interessantes que o próprio Deus. E é muito perigoso para a sua alma, que você negligencie isso e rejeite Deus por causa de coisas que não são Deus. Ame estar com seus irmãos, cultuando a Deus, porque isso é amar a vinda do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, só o Teu Santo Espírito pode nos convencer da glória do que está acontecendo aqui agora. Os nossos olhos humanos não são capazes de perceber
a extraordinariedade, culto. Esse mundo ele tenta nos convencer a viver uma vida de espetáculos, de coisas extraordinárias, de luzes, de coisas chamativas. Mas a verdade é que o Senhor estabeleceu que o meio pelo qual o Senhor alimentaria nossa alma é na ordinariedade do culto semanal dos crentes. É aí que o Senhor nos alimenta. É aí que o Senhor nos transforma. É aí que o Senhor nos santifica. É aí que o Senhor enche o nosso coração de desejo pelo encontro contigo. Quantas pessoas nós temos visto que passaram coisas sobrenaturais, extraordinárias, mas que abandonaram a fé, porque rejeitaram o culto, rejeitaram a unidade do povo de Deus. E mesmo nesse sermão, como nós vimos aqui, os falsos profetas, os falsos cristos vêm com sinais impossíveis, prodígios, para enganar. E o nosso desejo então é que nós estejamos alertas e atentos e não sejamos enganados. Nesse sentido, nós queremos que o Senhor nos conceda, pelo poder do Teu Espírito, por Tua misericórdia, por Tua graça, amor ao culto cristão, amor à vida com os nossos irmãos, a vida comum, do dia a dia, real, de obediência e fé. Pai, nos convence de quão extraordinário é essa rotina, domingo após domingo, reunidos em Teu nome, para nos fortalecer na fé e nos gerar esperança fiel, real, e nos livrar da apostasia e nos livrar de sermos pegos desprevenidos no dia da Tua volta. Porque o nosso encontro contigo será inesperado. Nos tira, ó Pai, da leniência, nos tira da indulgência, nos tira da procrastinação e nos dá hoje amor pelo culto, amor pela piedade, amor pela santidade, amor pela vida eterna. Que nós queiramos, quanto antes, se encontrar com o Senhor. Dá-nos isso, é a minha oração, nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.